Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Bem-vindos todos vós, mais uma vez, bem-vindos todos nós. Sempre acolhemos, por natureza, do interior deste portal de unificação, pleito ecumênico da verdade, que recordamos e recordamos sempre. Bem-vindos todos vós. Bem aconchegados todos vós. Que é algo do significativo anterior ao vindos ou bem-vindos. Entre nós e todos nós. E esse bem-vindos ecoa e soa permanentemente no universo do verbo do Criador. Então toda a criação, no vetor da criação, estamos falando, expressando. Dentro do verbo, o verbo é a expressão, o verbo é Deus, o verbo é o Olorum. O verbo é a manifestação. Então, quando exaltamos o ato, significa que exaltar o ato entre nós é facultativo de que estamos despertos naquilo que tratamos, que enveredamos, que damos atenção, que é efetivo para nós. É sempre, vamos recordar algo. Quantas atenções distintas temos lá fora, todas ao mesmo tempo. Então podemos tornar claro isso, e é muito simples. Subdivide-se a nossa atenção lá fora, neste grande mundo que viveis. Em cada plano da atenção, que assim agiganta o verbo, multiplicamos aquilo que está retido. Como se tivesse muitos condutos dentro da pólice de um centro grande, do que possa ser recolhido, seja o que for, e subdividido para todos os cantos. Nessa subdivisão de todos os cantos, tornamos nosso ato dividido em todos os cantos. E quando tornamos estes atos divididos em todos os cantos, subdividimos através da nossa atenção a potência de estar em ponto de exclamação, um único ato que temos, o ato de vivenciar, de estar vivos. Então o ato de estar vivo é imorredouro e não morre. O ato de estar vivo, que não morre, significa que somos algo, além daquilo que começa, principia, começa e termina, em uma multiplicidade de atenções para todos os cantos. Sempre não temos a capacidade de ter uma atenção exata no ato onde estamos. Então, para todos vós, sempre escutamos que o que tratamos é muito complexo e talvez muito difícil. O que é difícil de saber? Que quando estamos lá fora, a nossa atenção está em N partes, N circunstâncias. E que existe uma potência em nós, algo que gera em nós, para termos a capacidade de pensar, de sentir e ter atenção junto com isso,
Então saibam todos vós, partindo daquilo que sempre é o mais simples possível, o ato de sentar, a responsabilidade de onde estarmos, que poderíamos estar numa multiplicidade de lugares, numa multiplicidade de assentos. Assento é muito importante dentro da Umbanda Sagrada. O assento tem a magnitude do nada, ou tem a magnitude de tudo. Cada aspecto do que sentamos e dignificamos aquilo que sentamos em um assento, e que esse assento tenha totalidade do sentar, onde nós estamos dispersos por todas as partes, em todo imaginativo, em todo imaginário humano, em todos os consignados, onde ao mesmo tempo tratamos, ou estamos dignificando o ato de aqui estar sentado, todos nós. Esta é a premissa. E esta premissa não é para que seja um labor, um trabalho, uma eficiência, um cansaço simples. Se este simples não couber para todos vós e para nós, todos aqui lá fora, é que o complexo tomou conta de nossa mente, de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. Isto quer dizer que o portal de edificação traz para todos nós algo, revela-nos. Então não estamos trazendo um coercitivo, aquilo que faz pressão para ser, uma coerção. Um trabalho que se execute para, e de que executamos para nós, atenção permanente, que precisamos ter atenção, porque ela é tomada. É como se pudéssemos ter atenção num único pingo d'água de uma chuva. Toda ela nos toma a centenas de pingos. Isto quer dizer que podemos saber disto num lugar dentro de nós. E esse lugar que tem dentro de nós, que pode saber, é aquilo que é o cognitivo máximo possível. Aquilo que tratamos agora de estar num assento. E não conseguimos dignificar o assento porque somos tomados por N chamadas lá fora. As chamadas que são audíveis, as chamadas não audíveis. As chamadas que são muito antigas, as chamadas que são ancestrais, as chamadas que são de outras vidas que temos. Uma multiplicidade, uma chuva daquilo que subdivide nossa atenção. Então sempre é tratado aqui que escolhêssemos um lugar lacrado, absolutamente lacrado. Como é possível lacrar dentro de onde viveis? Nada mudaria isto. Então, para todos vós, o edifício deste portal de edificação e todos que aqui se expressam é pela absoluta simplicidade. Então podemos realizar lá fora algo assim. Daquilo que tratamos agora. E ele é tão absoluto, tão total, que nem toda damos conta dele. E quando saímos e entramos, tomou conta. Esvaziamos aquilo que pudesse estar retido da potência divina. E ela vai embora, e vai embora, e vai embora. E sabe o que é intrigante dentro do mais simples possível? Tudo que se avizinha de nós está esvaziado em uma multiplicidade de chamadas. Então isso caracterizamos esta simplicidade, não algo discutível. E todos neste reino estão do mesmo modo, com a retenção exaurida desta potência divina. Isso fica absolutamente normal para nós e é muito complexo. O complexo sempre é discutível. Então podemos sentar numa mesa e discutir. Então o consenso poderia dizer assim: levantem as mãos. Quem pode achar disto? Então o consenso é da maioria.
Esse conceito da maioria nada significa. Porque a maioria está, do mesmo modo, achando que o simples é complexo. A vida é simples, direta e efetiva. No pequeno grão, no maior grão, em tudo que se manifesta do arbóreo, em tudo que se manifesta dos elementos, é simples, é complexa a água que bebemos. Pegamos um copo, colocamos água e bebemos um elemento. Se tivermos não dispersos, isto significa que ao tomar este elemento, é como se estivesse tomando um milagre, e que tudo que possa recepcionar em nós, se não estamos tão aturdidos que nem lembramos que tomamos um copo de um elemento, água. Nascemos no elemento água. Crescemos dentro do elemento água, num oceano de água. Tudo em nós é água. Então, isto é simples. E o simples é um milagre. Que em algum momento, quando pegarmos um recipiente, enchermos de água e tomarmos, e tudo é recepcionado nesse organismo. Isso chama-se uma totalidade de um ato. E todas as vezes que essa simplicidade não existe, é que a complexidade lá fora é tão já agigantada que o simples não cabe mais. É como se o simples fosse algo ignóbil, à toa, sem sentido, sem nada. Tomar um copo de um elemento, água. Transmutar um alimento num elemento, fogo. Que transmuta a qualidade de água em várias maneiras de estar água. Como nós bem sabemos, em que estado estava a água. Bom, se é isto, esta simplicidade, cada vez mais for em nossa vida, vamos notar que temos uma revelação. A revelação é que o que estamos tomando não dá estadia. Não dá o como que, de que o milagre está acontecendo. Então, isto que tratamos tão simples, o milagre, já ouvimos falar de milagre? Então vamos dizer o que algo em nós, ancestral, a todas as encarnações, exauriu a sua competência como filhos de Deus, estar em milagre. Mas vossos fins estão em milagre. Consignado ao vosso cardíaco, consignado a todas as glândulas. O que deturpa, o que corrompe isto, é a capacidade de corromper que temos ancestralmente. Então, já ouviram falar que existe algo que é caído? Será que todos nós, o caído perde o milagre? A concepção e a capacidade de recebê-lo ou de vivê-lo é exaurida. Então, será que é da competência de todos esses bilhões de seres encarnados nesta Terra, mais o triplo, mas muito mais que isso, de desencarnados nesta Terra, que somos o gênero da natureza humana? Estamos consignados a esta orbe deste planeta Terra, de tal modo que a retenção que precisa para passearmos em outros planetas, ou outros sóis, outras galáxias, precisa de uma retenção enorme. Se estivermos exauridos disto, em atenção múltipla, o milagre desapareceu. E parece só que existe algo escuro e dolorido em toda a volta de nós. Escuro e dolorido, escuro e dolorido. Sim, isto não é complexo. Poderíamos dizer lá fora, para nós mesmos, onde está o milagre do concurso de que somos muito mais do que participantes de dia e noite, do que está exaurido, do que está muito cansado, e que tem independência total, absoluta, com toda esta coletividade civilizatória.
que quer dizer dos nossos semelhantes mais próximos, que quer dizer daquilo que é tão importante para nós, do que nos faz a nossa sobrevivência, daquilo que é importante para nós, que nós queremos mais do que isso dentro da competência, dos recursos e acumular recursos do lado de fora, porque só entendemos que acumulando recursos lá de fora, ficamos grandes. Então ficamos grandes de um modo indireto, nunca direto. Quando isto tudo for normal, tudo que tratamos aqui é anormal, sendo que isto é absolutamente normal, então no maior exemplo possível daquilo que encerra na civilização moderna e ocidental principalmente, significa que Cristo, dentro de um assertivo gigantesco, fez uma proposta em si mesmo, tem em totalidade, estejam revelados daquilo que toma o hálito de Deus, o que nos faz estar distantes da potência de Deus, consagrada em nós, já que a distância é a mesma do Pai e do Filho, a mesma distância será eternamente mesma, mesmo que esta distância seja absolutamente incontável. Não poderia ser diferente, porque é uma equação exata, como tratamos desse portal. Somos filhos das radiações divinas, que recepcionamos, e que se não recepcionamos, e todos os nossos semelhantes, e todos aqueles que precederam nossas vidas não recebessem, não estaríamos aqui como encarnados. Então tratamos essas que se expressam aqui no estigma e na capacidade de se expressar através deste organismo. Intentamos a magnitude do milagre que aqui realizamos. E neste ponto, estar encarnado significa a maior de todas as possibilidades e dos maiores testes que podemos ter dentro absolutamente disto. A soberania do que ficamos grandes. Então, quando ficamos grandes, no interior do que ficamos grandes, está o afastamento. Então, recebemos o milagre na capacidade que temos da nossa grandeza perante a grande pergunta, que é complexa e que é questionável: como faço isto? Não existe como faço isto. Existe a revelação de que alguém pula um muro de nossa moradia e tira algo de lá todos os dias. E se muitos pulam um muro e tiram, é claro e muito simples que vai ficar vazio alguma coisa. Isto é simples. Então, que tipo de atenção que esteja ligada a outra atenção, que de qualquer forma pula o muro e tira algo do nosso quintal. E vai ficando menor. Lá fora isto não é possível, porque quando ficamos grandes, isso é questionável, e podemos questionar dentro desta cabeça o que quisermos. E dentro do que questionamos, tem que haver algo que tenha uma coerência. Não pensamos aqui dentro. E quanto mais acontece isso, bebemos água sem saber que tem um milagre, mais o que se assentamos e o nosso ato vai ficando nada. Esta é a voz do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Portal da edificação, uma passagem de onde possa ser esclarecida, pode ser revelada o que significa vivificação. Então, lá fora, vivificação é concernente
a tudo que edificamos lá fora e externamente, mais que for possível disso, estamos vivos através do que quantifica externamente, seja o que for, do pensamento, da intelectualidade, do sentimento, de tudo que faz parte da natureza humana, daquilo que geramos, daquilo que concebemos. Então, conceber, a magnitude do conceber está na concepção maior de todas, daquilo que fomos gerados e estamos nesta terra. Mas podemos conceber ideias, hein? Podemos conceber raciocínios, podemos conceber as dúvidas, podemos então conceber em tudo, e podemos gerar também qualquer coisa, podemos saber de qualquer coisa. E quando, dentro de tudo que tratamos, sabemos daquilo que interessa para nós, e sempre apenas do que interessa para nós, que tal saber que o grande conhecimento ficou em algum lugar? O grande saber sempre será simples. Ele está dentro. Ele está dentro do que a vossa unha sabe fazer unha. Do que uma folha sabe fazer folha. Do que uma semente possa gerar e ser concebida. E pode ser, e através do que ela possa ser concebida, ela está estática, aguardando que venha um milagre para ela, e vem uma pequena abelha, e a abelha leva de um lugar para outro, e depois concebe uma semente. Então sempre um milagre que faz pela vida, né? E faz por todos nós. Sempre houve uma potência, sempre houve um tipo de potência de Deus, para que houvesse a concepção, o desejo da concepção e daquilo que poderia gerar. Isto é um milagre. Não é aquilo que possamos relatar e fazer relatos ou pôr na discussão. É, de fato. E o de fato é simples. Mas ficamos complexos. E o complexo que não é simples não entende mais o que é simples. Então o Evangelho crístico é absolutamente simples. Cada complexidade que temos, de cada um de vós, de todos os milhares que tenho aqui, pode conceber o postulado crístico de um modo. Até de um modo que nos interessa muito, principalmente. Mas fundamentalmente, o postulado crístico é simples, o efetivo de uma potência que representa algo mais próximo do assento de Deus, do trono do Deus Todo-Poderoso e do grande Olorum da Umbanda Sagrada, mas há um único Deus. Então podemos dizer que o ato crístico é o mesmo ato crístico como os grandes seres destes assentos principais e fundamentais, mais próximos ao trono de Deus, e que faz e trazer irradiação de cada um desses tronos principais para a nossa existência. Simples. Então, se estivermos lá fora, num cabedal da complexidade, podemos ter alguma luz, uma lanterna que olha e diz: aonde está o simples em meinho direto? Onde está o milagre de saber que o elemento água que entra e é recebido por todo este organismo e por toda a água que precisa receber a água, os fluidos dela? Isto é um milagre, mas pouco importa. Tratar de coisa simples. Então, se a coisa simples é o próprio milagre, estamos distanciados disto, negociando em múltiplas atenção por todas as partes, onde este desaparece. Não entendemos mais e sabemos do nosso próximo pela simplicidade, mas pela complexidade. E o próximo também. Ficamos uma compilação de complexidade e o milagre foi embora.
Sabe o que é retorno? Retornar. Religar ao milagre. Então algo em nós que faculta a possibilidade de estarmos numa coletividade gigantesca que faz a civilização, que faz vossas moradias, que faz vossos veículos, que faz esta luz que possa acender. Retornar, religar ao milagre. Talvez, como se duas flores de um cereal ficassem tão complexas, tão evasivas, tão dispersas, que a abelha não conseguisse pousar lá e pegar o pólen de algo e colocar lá e edificar a possibilidade daquela coisa, daquele milagre. Fazer uma semente inteira. Será que então estamos tão distantes disto, de estar apostos de tal maneira que tem um milagre de uma abelha milagrosa e que venha e tem uma voz simples e que esta voz simples nos salvará? Ou estamos esperando uma voz, um vozerio imenso que possamos discuti-lo? Então Cristo disse: olhai os lírios do campo. Se os lírios do campo podem ter a perfeição de si e se realizar por si mesmo dentro de uma tensão máxima do que seja um lírio, imagine a competência da natureza humana em sua totalidade. Sabe o que é o milagre da natureza humana em sua totalidade? É um Cristo. Mas estamos querendo tratar de uma coisa absurda que sejamos Cristo. É uma revelação. É uma medição. Que tamanho estamos distantes disto? Precisamos ser polinizados para gerarmos e concebermos exatamente aquilo que a natureza humana, em sua magnitude, possa. Mas isto está exaurido e desaparecido lá fora. E entendemos que o normal é vivermos lá fora, neste exaurido. Então sobrepuja dizer para todos vós, filhos desta vida, se há filhos a um pai, mas se tirarmos a palavra filho e tirarmos a palavra pai, é um desígnio de que temos a competência de saber diretamente disto. E quando sabemos diretamente disto, somos intermediários de um poder gigantesco. Então, o espírito da natureza humana pode percorrer galáxias em um segundo, sendo que nesta coletividade precisamos de um aparelho que, para percorrer alguns milhares de quilômetros, preciso de muito tempo, muita energia. Isto tudo que é tratado vos faz infeliz, ou vos trazem que é impossível o que tratamos. Então saiba, a revelação é que estamos tanto assediados por este mundo lá fora. Então existem palavras crísticas e existem palavras dos orixás. E a única é uma mesma. O que o mundo tira de vós, o que crê no mundo que ele possa te dar, a mais do que possa. O que trabalhas de noite, por quê e pelo quê? De que tamanho dissemina a tensão e o próprio desespero em vossos semelhantes. O que se dissemina de que fará o trabalho para vossos semelhantes, de que ele de ideia haverá de edificar lá fora o máximo que puder. Esse será meu filho.
Então, um adendo para todos vós. Existe uma cercania dentro da lei do portal da edificação, dentro do pedido legal, que faz uma fortificação, que tratamos do cristalino. Já o cristalino significa que são de uma corrente de diamantes. E esta corrente de diamantes está dentro do feitio do milagre humano, por seres que têm a competência de tal. E ele faz uma cerca de todas as tensões que estão lá fora e de todas as tensões que estão aqui dentro. E temos algo distinto. Então, que todos vós, se discutíssemos aqui o que seria ou não seria, de cada um tivesse uma questão, haveria potência desta? Não haveria. E viria a apólice de que cada um pudesse receber do que entende e de que vai melhorar o seu engano. E de que ele vai dizer, nosso meu engano está certo. E aqui queremos dizer que teremos que trazer à tona, revelar o nosso engano, porque ele é a apólice de tudo que nos afastará. E isto não tem como, nem como raciocinar, nem como pensar. É uma revelação, algo que o portal da edificação tende a demonstrar através desta retenção. Ora, se esta retenção se lá fora, em qualquer parte que formos dos mais ricos possíveis, esta retenção não existe. Então faremos a grande pergunta, a pergunta de todas as perguntas e única. Onde está a potência de Deus que esvaziou desta criatura? Só esta pergunta é única. De que tamanho estou afastado da verdade? E de que tamanho poderia discutir com o meu vizinho entre um muro e outro? Do que acheis da verdade? A verdade para mim. Aí tem outro que fala a verdade para mim. A verdade é a verdade. Ela tem a propulsão de ser verdade. Quando a retenção divina o faz. Então lá fora, quando tudo for complicado, complexo, difícil, de que precisamos de N circunstâncias para coincidir aquilo que cabe em nós, aqui é simples. Compete a nós tratar com todos vós e saibam, há tantos, muito poucos encarnados e há muitos milhares de desencarnados. Então todos podem dizer, será que tem mesmo? Porque eu não estou vendo. Será que é possível? Então existe uma multiplicidade de será. Então esta voz está dizendo que há milhares de desencarnados. Esses desencarnados, muitos estiveram encarnados há um tempo, de que ainda estão nesta terra. Talvez conhecessem ou alguém. E eles foram convidados para aqui estar. Para ter o convite, para saber diretamente o possível que seja o mais simples do mundo, do mesmo tamanho que é para todos vós e para eles. Isto quer dizer que na pólice do tempo, bem curto, muito já estaremos lá. Cada campo de vida é em si mesmo totalmente absoluto e fechado, como se a partir como se não tivesse fim. Então a cercania dele, toda a terra e por tudo é o que é existente. Depois, fora daquele campo ele não é existente, porque há outros olhos, há outras roupas, há outros organismos.
então veremos que somos existentes mesmo, que vamos sentar em algum lugar como todos estão sentados. Se estáis sentados aqui, por que não poderiam estar sentados lá? Se na capacidade do Espírito está muito maior e muito mais leve do que todos vós. Será que a competência civilizatória dos encarnados é muito maior que a competência dos desencarnados numa equação de vivência gigantesca? Então, algo para todos vós e para todos os desencarnados que estão aqui. Em toda a capacidade de que ficamos complexos e caminhamos e entendemos que de fato é aquele caminhar que o é. Nós pisamos em muitas coisas, entramos no quintal dos outros, pulamos o muro dos outros, cada um reclama e tem o seu direito. Em todos os aspectos do caminho do homem, qualquer de onde ele estiver. Então existe algo em nós, ancestral, que veio junto com a criação. Junto com a criação. Um instinto, uma sensibilidade de onde pisar ou não. Se formos arrogantes, pisamos onde não podemos pisar. E talvez numa armadilha. E nessa armadilha, quando pisamos lá, eles têm o direito de tomar algo de nós. Este algo de nós é um tipo de atenção que tira de nós. Já que algo um tanto estranho e fica algo que tira a capacidade de estarmos em paz. Ficamos aturdidos. E pensamos, sabe o quê? Que na nossa cabeça, que deve pesar uns 2 quilos, somos capazes de ordenar a vida e de saber dela e proclamar e saber dela. Nisto existe uma trama como um tecido deste que vestis. Uma correspondência, e esta correspondência os orientais, os grandes videntes, viram de fato. E eles trataram de que há um karma coletivo. E este karma anda por si mesmo dentro da sua própria lei. E os desígnios disso, deste karma, é de que existem dois algos. Um ascensional e outro descensional. E de que tudo o demarque neste planeta Terra, o descensional é infinitamente maior. Então tudo que possamos querer nesta vida, quando formos grandes, é tomar algo. Tomar algo daquilo que é menor. Tomar algo daquilo que é menor. E no campo dos desencarnados, quando falta algo, ele toma este algo. Daquilo que pisamos como quisermos. E ele tem direito, e ele toma um pouquinho. Então, na grande capacidade que temos de um ódio gigantesco, entramos numa cercania, e nessa cercania, algo nos toma, e nunca mais será igual. E quando temos um ódio gigante, aquilo que nos toma lá de baixo, tem o direito. Isto faz parte do portal da edificação. Se partíssemos apenas do que indica o próximo passo de todos vós, seria muito simples, não é? Então é isto que toma a capacidade de que temos de perder a sensibilidade e o instinto nesta vida. E a retomada disto, quando temos o retorno em si mesmo retorna a sensibilidade. E ele retornando a sensibilidade, ele retorna o nosso instinto. E quando olharmos para onde pisamos, o nosso cabelo fica em pé. Quando isto acontece, estamos no caminho certo. Quando isso não acontece, pouco não importa onde caminhamos, onde pisamos.
quando queremos entender ou não, porque não funciona. Porque se funcionar, que traga aqui para nós, e mudaremos este pleito ecumênico, e mudaremos este portal de edificação, e teremos um novo caminho. Só que não vemos em nenhum lugar. E o tomado ficou por si mesmo. E fica o verbo tomar. Eu tomo, tu tomas. Nós tomamos, vós tomeis. E eles tomam. Então o verbo é um milagre, é uma ação, é uma articulação divina. Não existia o verbo, mas depois existiu o verbo. Nada existia. Então não fomos nós, nessa grande, imensa civilização, que inventamos o verbo. O verbo é nós. É Deus em nós. E tudo que articulamos tem algo presencial nisto, e que efetiva isto. Então não está naquela capacidade que temos de esquecê-lo, de justificá-lo, de santificá-lo. Ele é definitivo. E não era entre nós todos agora. E de que sim, de que faz parte do portal da edificação. De que exatamente todos que estarão aqui tratarão do fundamento do portal da edificação. O que é o portal da edificação? O que é vivificação? O que toma o que está vivo? E onde nos traz esquecimento e insensibilidade? Revelação. Depois temos algo surpreendente. Inteligências cuja potência faz do simples um milagre. Trouxe para todos nós aqui. E quando trouxe para todos nós, quer dizer que tudo que se manifestam aqui, ou que faz isto, e no exercício disto, de todos os seres espirituais, como todos nós aqui, temos uma única voz. Se for diferente, ficamos complexos, não ficamos simples. O milagre desaparece e ficamos falando à toa o que quisermos. Então criou-se algo, criou-se uma porta, uma entrada mística, por segurança. Por segurança de que pudemos entrar e que pudemos ser testados, que haveremos de achar a chave certa, a porta primeira, para depois naturalmente todas são, que toda a iniciação quer dizer o princípio, o simples, o início. Onde a complexidade tirou? Iniciação significa isto. Onde o início pode abrir a porta principal e fazermos um caminho de volta. A porta principal só nós achamos num rito de passagens. E o primeiro rito de passagem, o que assegura de que este lugar não vai ser invadido por tudo que atua neste mundo, é a presença. Então a presença é algo de uma dinâmica de estadia de totalidade que não está em discussão. Ela é absoluta, simples e absoluta. Então, um parêntese para todos nós. Isto, a grande pergunta, o que tira a presença em mim? Então esta presença entre nós, formato primeiro, rito de passagem, que todos tratamos igualmente, significa algo que jamais vai ser diferente. Um rito de passagem, como sempre tratamos, é o nascimento, é a morte, a concepção. É o feto, o nascimento. É aquilo que realizamos na vida, que nunca mais vai ser igual. Que misturamos atmosferas e de que nunca mais vai ser igual. Então não misturamos palavras.
e de que nada vai ser igual. Então o rito de passagem quer dizer que é um rito, algo que se apresenta para se realizar, para se efetivar e para que aquilo traga uma potência a mais, para que estejamos cada vez mais revelados. Presença não exige esforço, nem temperamento, nem um tipo de labor. Ela é simples e é a nossa herança. É uma herança da espírito, da natureza humana. E esquecemos que deixamos a nossa herança em algum lugar. É algo que quando abrimos esta porta principal, só quando estamos em presença, senão ela não abre. Podemos cutucar com a chave, ela não abre. Mas se ela abrir, existem empuxos. Primeiro empuxo nesse rito de passagem da presença, e tem um empuxo de algo. Este empuxo de algo é que reencontramos algo que estamos esquecidos há milênios. Um descanso gigantesco. Então, um descanso gigantesco. Sem nos trazermos alguns exemplos, é de que se estivéssemos num compartimento em pé, por uma multiplicidade de horas, da mais insuportável possível. Abre-se uma porta e traz um assento e senta. Sempre nesse quarto elemento, lá fora, meio cansados. Quando tanto estivermos cansados, podemos tomar algo químico que descansa. Podemos entrar nos entendimentos. E ele faz de conta que nós encontramos o grande descanso. Então este é o empuxo da presença. Empuxa para este grande descanso. Este grande descanso. Se estivermos na posse de uma grande escuridão, de sede e fome, e uma porta abre-se, e fica claro, e algo nos mantém, algo nos dá, temos um descanso gigantesco. Gelamos e oramos, gelamos e choramos. Quando acontece isso, desse grande descanso, ficamos gratos. Olha como se encaixa. Mas não é num cofre de segurança. Só a presença em totalidade abre a porta, como está abrindo agora. Entramos em descanso. Mas não é um descanso lá fora. É um descanso de Deus, um descanso do Filho. E ficamos gratos. A gratidão chega com um empuxo. Grato, meu Pai, meu Deus, Olorum, o que quiserem. Uma gratidão gigantesca. E nesta gratidão, efusiva desta gratidão, num empuxo, num rito de passagem natural, um curso natural, entramos em oração. Então poderiam fazer uma pergunta esperta. Uma grande pergunta esperta.
E esta pergunta esperta traz em discussão tudo o que tratamos. Então a iniciação prevê que somos testados ao último. E estas portas são seladas. E estão seladas. Então aquela caverna que não se vê, onde lá dentro está iluminado. E quando entramos em oração, da presença até a oração, onde lá fora ainda existe, já que estamos tragados da potência necessária para abrir aquela porta. Como não temos a potência de tirar uma espada da pedra? E se entramos em oração, dignifica essa estadia num congraçamento entre os seres de várias camadas de vida, de várias dimensões de vida, e de que podem aconchegar-se. Então muitos seres, nesse estado de oração, que estarão aconchegados entre nós porque precisam estar. Tem algo dentro do instinto de sua sensibilidade que precisa estar próximo daquele semelhante que somos todos nós. E entregar algo que trouxeram de uma maneira que se alguém recebesse isso, é como se uma mãe pudesse querer presentear um filho com alimento num filho que está morrendo de fome. E ela não consegue entregar. E o filho está morrendo de fome. E ela não consegue entregar. Quem sabe esses filhos com fome somos nós. De seres que querem nos dar e entregar algo preciosíssimo, que deixamos pelo caminho afora. Então que possamos recepcionar isso. Então pode ser de um guia. Pode ser de um anjo da guarda. Pode ser de seres que estejam revelados na nossa família e que possam trazer algo para todos vós que lá dentro não contenha nada, de que possa retornar correndo e sair desta presença. Então se temos uma dor física que somatiza de tudo que tratamos, então um medicamento para esta dor física lá na profundidade nossa, da profundidade ela vem para a superfície, e a superfície é um tipo de dor, seja lá onde que esteja, uma ferida onde quer que esteja, algo que deforma onde lá que esteja, e tem um medicamento especialismo para isso, lá na profundidade nossa. Então é bíblico para mim, é bíblico que houve uma consagração dos santos. E nesta consagração dos santos ficou claro e verídico onde estaria todos os tropeços de todos nas suas jornadas. Nesta recepção, nesta gratidão.
Note algo. Quando Cristo levantou o cálice, a consagração, o efetivo da consagração, aquilo que ultrapassa os limites do que concebe a natureza humana, ultrapassa. Se todo esse trajeto, pela eficiência da simplicidade do milagre, a consagração e aquilo que possamos recepcionar é natural e simples, como beber um copo d'água. Ou é tão complexo, tão tomativo, que jamais saberemos o que é presença. E sempre dizemos assim, que esta paz viva e ativa, a paz viva e ativa para nós aqui, é a retenção do quinto elemento. E denominamos uma paz viva e ativa, já que no quinto elemento é um manancial, onde todos os seres espirituais, de que possam ter o esclarecimento possível, possam trazer, confeccionar tudo o que precisam neste manancial. Esta paz viva e ativa percorre toda a competência do que ilustra a vida e a sua manifestação. Só que quando cai do quinto elemento, cai como uma garoa tão fina, tão fina, tão fina, tão fina, que é impossível de notar e saber dela. Na grande Umbanda Sagrada, aos orixás menores. E os orixás menores são aqueles que estão mais próximos do trono de Olorum. E eles percussionarão as irradiações em número de 7, em 7 entradas principais que temos, de que fundamenta a capacidade da natureza humana ser da natureza humana e existir como natureza humana e fazer trajeto com a natureza humana. Então, na consagração, temos o contato e o contágio o mais direto possível. E no cardíaco, é uma das irradiações. Existe o sentimento puro, não o sentimento por obséquio de, um sentimento puro. E o sentimento puro é uma graça. Então, bendita seja nossa presença. E como seres da natureza humana agora, nesta graça, não há ninguém maior que o outro aqui. Somos divinos por excelência, enquanto a divindade em nós cresce. Não a capacidade que temos de nos separar e ser decaídos. E ficarmos a propriedade em ação de cada um e sua particularidade, que absolutamente, totalmente, sempre será enganosa, já que não nos traz de volta para esta porta. Revela-vos. Que assim seja. Que assim seja para todos vós, Raquel e Sofia. Dizendo que Raquel e Sofia são capacidade máxima de 2 seres, ter o verbo único. E de que existe uma potência que faz potenciar de ambas. E estas ambas moram, como trata a grande Umbanda Sagrada, na esquerda. Não na esquerda que entende
como se a esquerda fosse lá embaixo. A esquerda não é embaixo. E dizer que na natureza humana a progressão na esquerda é distinta da progressão do que é na direita. Isto faz uma separação do joio e do trigo, de competências em ação. Tudo por vós e para vós, para todos nós. Podemos iniciar o último rito de passagem.